Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês, dando continuidade, amados, nos nossos estudos. Estamos estudando o quarto evangelho, o livro de João. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4. Esse capítulo 4 ele é bem extenso e aqui o autor do livro ele trata de alguns assuntos bem diferentes, né? Ele fala sobre o Senhor Jesus lá na cidade de Sicar, né? Ele fala sobre a pecadora de Sicar, ele fala sobre a adoração, ele faz uma comparação, né? Assim, real com a adoração ritual e a verdadeira adoração, né? E ele fala sobre o ganhador de almas, né? Em Sicar, e também ele fala sobre a cura, né? De um garoto lá da Galileia, o Galileu. Então, eu vou dividir em duas partes. Hoje é a parte 1, amém? Aqui nós vamos ver, fazendo o resumo, que Jesus, ele, ele sai da onde ele está, né? E ele vai para... Ele estava em Galileia. Aí ele volta, né, para Samaria. Então, nós vemos ali Jesus, porque ele partiu da Galileia para Samaria, na cidade de Sicar. Ele vai até aquele local, à beira de um poço, para salvar uma mulher, para redimir uma samaritana. E ele deixa a Judéia, né, em direção à Galileia. E por que ele parte? Ele parte para evitar, estava havendo uma disputa, sabe? Uma competição, né? Assim o povo é que dizia, que havia uma competição. Eu vou ler para vocês do verso 1, que fala assim, olha, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia. E era necessário que ele passasse por Samaria. E ele chegou, né, em Samaria, e ele parou à beira de um poço para descansar enquanto os seus discípulos foram comprar comida na cidade. E nesse meio tempo veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus disse para aquela mulher assim, dê-me um pouco de água. A mulher samaritana perguntou a Jesus, como que o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque os judeus, naquela época, eles não se davam bem com os samaritanos. Aí Jesus responde para aquela mulher. Esse é um dos tópicos muito importantes aqui, que o, o apóstolo João fala, né? Quando Jesus pede a ela um pouco de água, e a mulher tem uma reação assim, de espanto, né? Ela sendo uma samaritana e ele um judeu falando com ela. Aí Jesus faz uma comparação para essa mulher, que ele tinha uma água muito melhor, né? Uma bebida muito melhor do que aquela água que ela estava tirando do poço e que ela tinha que tomar essa água todos os dias, mas ele tinha uma água que se ele desse a ela, ele fala, né? Era uma fonte eterna dentro da vida dela, dentro das pessoas, como é na nossa vida, amados. E essa mulher, ela tem uma reação, né? E ela fala para ele, como é que você pode conseguir essa água se você não tem uma corda, você não tem um balde, né, para tirar a água do poço? E aí Jesus fala para ela assim, que ele tem a água viva, que ele daria para ela, se ela lhe pedisse, ele daria para ela água viva. E aí a mulher fala para Jesus que ela deseja esse tipo de água. E Jesus, nesse interim, a mulher pergunta para Jesus, né? Ela fala assim para Jesus, que aonde é, na realidade, que eles deveriam adorar ao Senhor, adorar a Deus, né? E Jesus faz uma comparação para essa mulher da real e da verdadeira adoração, que era muito diferente de um ritual, né? Mas aí Jesus fala assim para ela, vai, chama o seu marido. Aí ela falou para ele assim, eu não tenho marido.
Então Jesus diz para ela assim: ah, você já teve 5 maridos e agora você vive com um homem que também não é seu marido, porque você não é casada. E a mulher tenta mudar de assunto, sabe? Aí fala para ele assim: vejo que tu és profeta. E foi quando ela perguntou, né? Os nossos pais adoram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus esclarece para essa mulher. E esse esclarecimento, amados, é para você e para mim também. Jesus, ele fala para ela que a verdadeira adoração não se refere aonde se deve adorar, mas como é que temos que adorar a Deus. E ele fala que nós temos que adorar a Deus. Foi a resposta que ele deu para aquela mulher. E é uma resposta para você e para mim, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Aquela mulher, ela se converte, ela reconhece Jesus como o Messias, né? E aí nós vamos ver, amados, os discípulos chegam até Jesus e eles ficam espantados por ver Jesus falando com uma mulher, né, imoral, uma samaritana. Aí Jesus não fala nada para eles, não dá nenhuma explicação. E aí essa parte é onde o Senhor Jesus ministrou aquela mulher, a mulher sai dali e vai para a cidade de Sicar, e ela fala para todos os moradores de Sicar, né? Ela fala para todos os moradores de Sicar o que Jesus havia dito para ela. E a mulher, ela prega, ela converte no nome de Jesus, contando o que aconteceu com ela. A cidade toda, os samaritanos da vila onde essa mulher vivia, eles creram em Jesus. E eles foram até Jesus, né? Por causa da palavra que aquela mulher proclamou lá na cidade. E aqui nós vemos como uma demonstração de um modelo para aquele tempo, e é para os nossos tempos também. E para os próprios discípulos que estavam com Jesus. Uma maneira de nós falarmos de Jesus e ganhar muitas almas para o Senhor. E essa mulher, ela falou para o povo, né, que o alimento espiritual que Jesus deu a ela era muito mais necessário do que a comida que eles comiam. Que Jesus disse para ela que a melhor comida, e falou isso para os discípulos, né, que a melhor comida era fazer a vontade de Deus, porque os discípulos falou com Jesus, né, chamando-o para comer, porque eles tinham ido à cidade para buscar alimentos. E Jesus, ele fala sobre o alimento que é espiritual. Ele fala que quando eles insistem para que Jesus coma alguma coisa, nesse texto da palavra, a partir do versículo 31 até o 34, ele fala assim que a melhor comida, eu quero até ler esses versículos para vocês, que fala assim, enquanto os discípulos insistiam com Jesus para que ele comesse alguma coisa, o próprio Jesus lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Aí Jesus diz para eles: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, né? E aí ele faz comparações sobre a ceifa e os ceifeiros, né? Aí Jesus diz que os campos, que quer dizer, as almas, né, humanas, estão maduras para a colheita. E ele, aqui no texto, do verso 39 ao 42, nós vamos ver os frutos da mulher samaritana. Ela foi insistente, e muitas pessoas da cidade concordaram, né, em ouvir a Jesus, o Salvador, e creram nele. É o que está escrito até o verso 42, do 39 ao 42, que fala assim. Quero também ler para vocês. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, quer dizer, da palavra do Senhor Jesus,
A palavra que aquela mulher falou para as pessoas daquela vila onde ela morava, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos os ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amados, nós podemos ter como exemplo essa mulher samaritana que viu Jesus, creu na sua palavra, e Jesus se revelou a ela de uma forma soberana e poderosa. Agora você e eu temos Jesus pela palavra escrita, e Jesus ele se revela a nós através da palavra. E você e eu temos que entender e adorá-lo, né? E crer na sua palavra, crer naquilo que está escrito aqui nessa palavra. Eu quero que você leia o capítulo 4 de João. E você vai ler até onde eu falei, que é até o versículo que eu vou ler aqui, até o versículo que eu ministrei, 42. Amanhã nós vamos terminar essa parte, onde nós vamos ver Jesus curando o filho de um oficial. E vamos finalizar amanhã o capítulo 4, amém? Esse livro, são extensos os textos, então eu sempre vou estar dividindo, mas não deixe de ouvir, não deixe de ler e não deixe de compartilhar, amém? Vamos ler. Esse evangelho é tão maravilhoso, você vai conhecer as obras realizadas pelo nosso Mestre Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus homem, amém? Deus abençoe sua vida.